Introdução. Fico maravilhado ao ver como Deus usa rabiscos feitos no papel para realizar sua obra no coração e na mente das pessoas. Como esses rabiscos se transformam em letras, palavras, frases e finalmente em significado. Bem, podemos nos regozijar por saber algo a respeito da função dos neurotransmissores no cérebro ou de como as proteínas afetam a aprendizagem e a conservação da memória. Se formos honestos, porém, sabemos que o pensamento em si é um mistério. A doxologia é a única reação apropriada. No momento em que escrevo, 2 décadas se passaram desde o primeiro conjunto de rabiscos que trouxe à luz Celebração da Disciplina. Foi publicado pela primeira vez. Depois da primeira década, a editora quis celebrar esse marco. Sem dúvida, perplexo com a longevidade e a popularidade do livro, e pediu que eu revisasse o texto original, o que fiz com alegria. E hoje, após a 2ª década, a perplexidade continua. De alguma maneira, quem algum dia poderá explicar isso? As pessoas continuam encontrando ajuda para sua caminhada diária com Deus nas páginas deste livro. Para comemorar o 20º aniversário, a editora pediu que eu escrevesse uma introdução e novamente fiquei feliz em fazê-lo. Ao atender a esse pedido, talvez seja apropriado contar como o livro que você tem em mãos passou a existir. Falência espiritual. Recém-saído do seminário, eu estava pronto para conquistar o mundo. Minha primeira atribuição foi cuidar de uma igreja pequena, numa região florescente no sul da Califórnia. Aqui, raciocinei, está a minha chance de mostrar à liderança denominacional, não ao mundo inteiro, o que sei fazer. Acredite-me, visões grandiosas dançavam em minha cabeça. O pastor anterior, ao saber de minha indicação, trouxe-me ligeiramente de volta à sobriedade. Colocou o braço em meu ombro e disse: "Bem, Foster, essa é sua vez de ficar no deserto." A sobriedade, porém, durou apenas um momento. Esta igreja será uma luz que resplandece sobre os montes. As pessoas literalmente encherão esse lugar até transbordar. Era o que eu pensava e em que acreditava. Cerca de 3 meses depois, eu havia aplicado naquela diminuta congregação tudo o que sabia e mais um pouco, sem obter efeito algum. Eu não tinha mais nada a oferecer. Estava espiritualmente falido e sabia disso. A luz que resplandece sobre os montes nem sequer acendeu. Meu problema era mais que ter algo a dizer de domingo a domingo. Minhas palavras não tinham poder algum para ajudar os membros da igreja. Faltava substância e profundidade. O povo estava faminto de uma palavra da parte de Deus e eu não tinha nada a lhes oferecer. Nada. 3 influências convergentes. Na sabedoria de Deus, entretanto, 3 influências convergiam para aquela pequena igreja, as quais mudariam o rumo de meu ministério, na verdade, de toda a minha vida. Juntas, elas proveriam a profundidade e a substância de que eu precisava como pessoa e que, com o tempo, levariam ao surgimento de celebração. Mas estou me adiantando na história. A primeira influência foi acelerada pela afluência de pessoas genuinamente necessitadas à nossa pequena congregação. Elas simplesmente acorreram em nossa direção como correntes depois de um temporal. Como estavam famintas de alimento espiritual e dispostas a fazer praticamente qualquer coisa para encontrá-lo. Eram os excluídos da cultura apressada de hoje, os esmagados,
os escarrados, os atraiçoados. E por isso sua indigência era óbvia, tão óbvia quanto minha incapacidade de lhes providenciar um cuidado pastoral sólido. Essa carência de densidade espiritual verdadeira conduziu-me quase que instintivamente aos mestres devocionais da fé cristã. Agostinho de Hipona, Francisco de Assis, Juliana de Northwick e outros. Por algum motivo, eu já tinha a sensação de que esses antigos autores viviam e respiravam a substância espiritual que os novos amigos de nossa pequena comunidade buscavam tão desesperadamente. Obviamente, eu já tivera contato com as obras desses autores no ambiente acadêmico, mas fora uma leitura distanciada, cerebral. Lia-os agora com olhos diferentes, pois lidava no dia a dia com necessidades humanas dolorosas, que dilaceravam a alma e rasgavam as entranhas. Esses santos, como às vezes os chamamos, conheciam Deus de um jeito que eu evidentemente não conhecia. Cristo fazia parte da experiência deles com uma realidade capaz de definir os rumos da própria vida. Possuíam uma visão ardorosa de Deus que os cegavam para todos os comprometimentos concorrentes. Eles experimentavam a vida construída sobre a rocha. Não importava o que eu estivesse lendo na época. A prática da presença de Deus, do irmão Lawrence, Castelo Interior de Teresa de Ávila, Jornal Diário de John Woolman, o conhecimento do santo de A.W. Tozer. Eles conheciam Deus de maneira que excediam em muito qualquer que eu houvesse experimentado ou desejasse experimentar. Contudo, à medida que me deixava embeber com as histórias destes homens e mulheres em cuja vida ardia o fogo do amor divino, comecei a desejar para mim esse tipo de vida. E esse desejo levou à busca que me levou à descoberta. E o que encontrei me apaziguou, levou-me a regiões mais profundas e solidificou minha fé. A segunda influência veio de um membro daquela congregação, o Dr. Dallas Willard. Filósofo por profissão, Dallas era bem versado nos clássicos e, ao mesmo tempo, tinha uma habilidade incomum de captar o cenário contemporâneo. Ele dava aulas para nosso pequeno e inexperiente grupo. Estudo em Romanos, Atos, Sermão do Monte, disciplinas espirituais e outros. Independentemente do tema, ele não raro nos levava a contemplar o quadro geral. Era um ensino fundamentado na vida que sempre respeitava as fontes clássicas e buscava dar a elas uma expressão contemporânea. Aqueles ensinamentos forneceram-me a cosmovisão sobre a qual eu poderia organizar toda a minha formação acadêmica e bíblica. Contudo, não foi unicamente o ensino, ou pelo menos não foi o ensino tal como normalmente o concebemos. Era uma comunicação de coração para coração, que acontecia entre um filósofo de primeira linha e um punhadinho de gente que por acaso eram discípulos de Cristo. Dallas ministrou no seu ensino bem no meio de nossas lutas, nossos sofrimentos e temores. Seu intelecto fluía até o coração, e desse centro profundo fluíam seus ensinamentos. Hoje, muitos anos depois, ainda me deleito com o impacto daqueles encontros de ensino, vivência e oração. Evidentemente que foi ensino em comunidade. Estávamos sempre na casa de alguém, rindo juntos, chorando juntos, aprendendo juntos, orando juntos. Alguns dos melhores momentos desse aprendizado surgiram da dinâmica do ambiente caseiro, onde podíamos ficar até tarde da noite fazendo perguntas, debatendo questões, aplicando a verdade do Evangelho às circunstâncias da vida.
Dallas circulava entre nós, ensinando, sempre ensinando. O dom espiritual de ensinar, creio eu. Ensino com sabedoria, ensino com paixão, ensino com o coração. E sempre experimentávamos a sensação do luminoso. A terceira influência veio inicialmente de um pastor luterano, William Luther Washington. Com um nome desses, como poderia ele pastorear alguma igreja que não fosse luterana? A igreja de Bill, grande e influente, ofuscava nossa pequena comunidade Quaker. No entanto, o que me atraiu em Bill não foi o grande ou influente, nem mesmo o luterano. Não, o que eu vi era alguém sedento pelas coisas de Deus. Por isso fui procurá-lo e disse-lhe: Bill, você sabe muito mais sobre oração do que eu. Poderia me ensinar o que você sabe? Bem, a maneira pela qual Bill me ensinou a respeito da oração foi orando. Oração vívida, honesta, sincera, que sonda a alma, de intenso contentamento. Fazíamos isso e com o tempo começamos a experimentar o doce abandonar-se na divindade. Para usar as palavras de Madame Guyon, para ser honesto, havia nisso bastante da sensação e do aroma que emanavam das experiências dos mestres devocionais que eu estava lendo. Esse avivamentozinho com oração era, na verdade, uma influência dividida em duas frentes. Minha experiência com Bill tomava o meu corpo quando somadas a de uma mulher maravilhosamente determinada, Beth Shapiro, a líder dos idosos de nossa pequena comunidade. Beth era enfermeira num grande hospital. Depois de fazer o turno da noite, dirigia-se até o prédio da igreja logo no início da manhã. E nós, Beth e eu, passávamos 1 ou 2 horas orando pelas pessoas. Todo tipo de pessoas, de dentro e de fora da comunidade. Fosse quem fosse pelo que fosse, Beth estava sempre disposta a orar por elas. Depois, discutíamos questões de teologia, fé e vida. Qualquer coisa que discutíssemos, Beth testava no hospital. Se conversássemos a respeito de ensino bíblico, de imposição de mãos, Beth inseria as mãos nas luvas de borracha de uma incubadora e a colocava sobre um bebê prematuro, orando silenciosa e amorosamente. Logo, observando melhoras na saúde e no bem-estar do pequeno ser. Esse era o tipo de coisa que Beth fazia. Não apenas em um momento ou outro, mas repetidamente. Com Beth aprendi a necessidade de levar as realidades espirituais até a humanidade carente e sofrida. Bem, essas 3 influências convergiram no início do meu pastoreado. As consequências foi uma revolução silenciosa, por dentro e por fora. Em nossa comunidade de cristãos necessitados, estávamos experimentando tudo o que aprendíamos. Foram dias inebriantes, pois era evidente que participávamos de algo sublime. Forjamos sobre a dura bigorna da vida diária tudo o que apareceu anos depois em celebrações da disciplina. Tais influências em si, porém, não me induziram a sentar e escrever. Era preciso mais. 3 catalisadores. Esse mais surgiu na forma de 3 catalisadores bem distintos. O primeiro veio pelas mãos de Bill Carters, ex-missionário e homem de discernimento e sabedoria incomuns. Aconteceu assim. Após 3 dias de jejum e oração, comecei a me sentir inquieto e desejoso de telefonar para Bill e pedir que orasse por mim. A orientação que recebi chegava apenas até esse ponto, que ele deveria orar por mim. Eu não tinha a menor ideia sobre o que Bill deveria orar
nem mesmo o motivo da oração, mas ele concordou em vir. Ao chegar, a primeira coisa que Bill fez foi confessar seus pecados a mim. Fiquei sentado ali pasmado. O que ele está fazendo? É ele quem tem a sabedoria espiritual, disse a mim mesmo. Contudo, esperei em silêncio. Quando ele terminou, pronunciei as palavras libertadoras de 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Depois disso, Bill, olhando bem para mim, bem para dentro de mim, perguntou-me com muita serenidade: Bem, você ainda quer que eu ore por você? Ele captara os sentimentos do meu coração. Sabia que eu havia posto num pedestal como se fosse um guru de espiritualidade. Mas ele jogou tudo por terra, deixando ali apenas um monturo desordenado. Tendo recusado a sobriedade com seu discernimento, respondi simplesmente: sim, eu quero. Então ele impôs as mãos sobre minha cabeça e fez uma das orações mais profundas que alguém já fez. O poder comunicado naquela oração ainda permanece comigo. Não posso nem mesmo apresentar um vislumbre da altura, da profundidade, da largura e da amplitude daquela oração. Mas vou repetir uma frase que ele disse. Uma palavra cheia de poder. Uma palavra profética. Eu oro, disse ele, pelas mãos de um escritor. Aí está. Acalentei durante anos o desejo de escrever, mas jamais revelara a uma alma viva que desejava isso em secreto. Era tímido demais para contar para alguém. Naquele dia senti haver recebido o poder para esse ministério. E embora a celebração ainda estivesse anos à frente, comecei de fato a empenhar-me no aprendizado necessário, escrevendo artigos para revistas. O segundo catalisador foi D. Elton Trueblood, respeitado autor de 36 livros. Naquela altura, eu fazia parte de uma equipe pastoral inovadora no Pacífico Noroeste, naquilo que os especialistas em crescimento de igreja chamam de igreja grande. Era um lugar em que as coisas pareciam correr bem, independentemente do que eu fazia. Também foi um tempo para avaliar as lições aprendidas, considerando se tinham aplicações mais amplas. Na época, participei de um encontro nacional dos líderes Quakers, entre os quais estavam o Dr. Trueblood. Depois da conferência, meu colaborador, Ron Woodward, e eu ficamos ali uns dias ainda a fim de elaborar o plano dos sermões para os meses seguintes. Foi então que me deparei com o Dr. Trueblood no saguão do hotel. Não há como exagerar na descrição do interesse genuíno e da gentileza que ele demonstrou por um desconhecido. Depois de alguns minutos de conversa, ele se virou abruptamente para mim e perguntou o que eu estava escrevendo. A pergunta me causou um choque. Gaguejei algo acerca de não estar pronto para escrever um livro inteiro, mas que estava escrevendo diversos artigos. Refletiu ele. Sim, tudo bem. No entanto, em breve você precisa escrever um livro. Suas palavras tinham tanta autoridade e peso que não as conseguia expulsar da minha mente. Ele revestiu a verdade com poder em mim naquele dia. De volta para casa, tive a ousadia de escrever a Trueblood, confirmando que eu tinha de fato a ideia de escrever um livro. E anexei um breve esboço do que hoje é celebração da disciplina. Ele escreveu uma resposta calorosa e encorajadora, acompanhada de um conselho austero. Certifique-se de que cada capítulo empurre o leitor para o capítulo seguinte. De fato, foi o conselho que balizou a estrutura do livro.
houve um terceiro catalisador. Enquanto as outras duas experiências foram nítidas e dramáticas, essa foi marcada pela discrição. Veio da parte de Kim e Doris Boyce, amigos de longa data que assumiram uma espécie de função paternal em minha vida depois que os meus pais biológicos atravessaram o Vale da Sombra. Eles me auxiliaram de incontáveis maneiras. Quando estava fazendo pós-graduação, Doris, muito antes dos computadores, datilografou inúmeros trabalhos para mim, incluindo minha tese de doutorado. Ela sempre tinha o cuidado de me dizer quão admiráveis eram os meus trabalhos, mesmo quando eram excessivamente técnicos e ela não fazia ideia sobre o que estava falando. Ao longo daqueles anos, Kim sempre conversou comigo sobre teologia, ilustrando-a com os fatos do cotidiano. Doris sempre me encorajou, talvez até demais. Os dois tinham o cuidado de não estender muito os comentários a respeito de meus textos, mas reafirmavam constantemente a confiança neles. Eles torciam por mim do lado de fora da pista e confiavam em meu potencial quando eu mal conseguia acreditar em mim mesmo. Num período crítico, Kim e Doris cederam-me o trailer deles, a fim de que eu sempre tivesse um espaço para escrever. Lá eu me sentava dando forma às ideias, trabalhando as palavras com o artífice, riscando-as para dar-lhes novas formas e recriá-las. Escrevi as primeiras páginas de celebração naquele trailer, na entrada da garagem de Kim e Doris Boyce. Essas 3 experiências catapultaram-me para o texto. Todavia, escrever não é publicar. Honestamente, eu não sabia nada a respeito do mundo dos agentes e editores, provas tipográficas e provas impressas para revisão. Para sair do texto escrito e chegar à publicação do livro, foi necessária uma sequência de acontecimentos, os quais estavam além do meu controle. 3 providências divinas. Uma conferência para autores foi organizada nas proximidades de Portland, no Oregon. Compromissos anteriormente assumidos impediram que eu participasse, mas paguei a inscrição unicamente pela oportunidade de fazer uma entrevista de 10 minutos com um representante da Harper Hall. Sabia que a Harper era uma editora com uma grade de publicações bem abrangentes, que tinha uma divisão de religião robusta e sólida, reputação de lançar literatura séria. Uma coisa que eu felizmente não sabia era que ninguém ouvira falar de um autor ainda sem livros publicados que tinha se aproximado de uma editora de tanto prestígio. Desse modo, encontrei-me com Roy May Carlister, editor de religião da Harper. A conversa foi produtiva e ele pediu que eu lhe enviasse uma proposta com o conteúdo de todo o livro. Fiz isso de imediato e afirmei ousadamente na carta de apresentação: este livro é para todos os que estão desiludidos com a superficialidade da cultura moderna, incluindo a cultura religiosa. O Sr. Carlister enviou a resposta pouco tempo depois. E sempre me lembrarei, palavra por palavra, da primeira frase da carta. Numa palavra, nosso entusiasmo é irrestrito, como sua resposta. Dos mais de 700 manuscritos não solicitados que foram submetidos a Harper naquele ano, o meu foi o único aceito. Por quê? Não consigo imaginar. O que eu não sabia era que a segunda providência estava a caminho. Exatamente no mesmo instante em que eu conversava com o Sr. Carlister, Dr. Elton Tribone enviou o resumo de meu livro junto com uma amável recomendação a Clayton Carson, chefe da edição de religião da Harper Row. Então havia publicado todos os seus 36 livros pela Harper e seu relacionamento com o Sr. Carson era de longa data.
Sem dúvida, ele abriu portas que, não fosse por sua atuação, talvez permanecessem fechadas para mim. Fiquei sem saber desse detalhe durante 20 e poucos anos, vindo a descobri-lo recentemente por intermédio do Sr. Carson. Tribune jamais mencionou o que fizera. E há mais. Aprovada a resposta do livro, deparei com um sério dilema. As responsabilidades na igreja exigiam dedicação total, preparação de sermões, visitas a hospitais, aconselhamento e outras tarefas. Além disso, o prazo final para a publicação deixou-me apavorado. Como iria cumpri-lo? De fato, eu estava consciente de que não conseguiria. O que fazer então? Fiquei aturdido. A única opção que consegui imaginar era não escrever o livro. Nesse ponto crítico, nossa equipe ministerial deu provas de sua sabedoria. Ron Woodward respondeu pela equipe, deu um passo à frente num ato de pura graça e de sacrifício pessoal, apresentou-se como voluntário para assumir todos os compromissos de pregação até eu terminar o manuscrito. Os presbíteros também reconheceram que estavam diante de uma oportunidade única. Assim, para benefício de uma comunidade cristã mais ampla, liberaram-me de participar de todas as outras responsabilidades pastorais para que eu pudesse dedicar minhas forças exclusivamente ao livro. E foi o que eu fiz. Trabalhando de 12 a 15 horas por dia durante 33 dias. Certamente havia mais trabalho a ser feito. Mas a estrutura fundamental do livro ficou pronta naquele período concentrado de produção textual. Nunca mais fiquei plenamente liberado de todas as minhas preocupações e responsabilidades. E para mim, essa disponibilidade representou um ato inspirado e abnegado por parte dos presbíteros da igreja, de Ron e de todos os membros da equipe. Foi assim que a celebração da disciplina passou a existir. Então pergunto, o que de fato é este livro? Nada senão rabiscos sobre papel. Pela graça de Deus, porém, ele tem sido usado nesses 20 anos como instrumento de transformação do ser humano. Agradeça a Deus por isso. E quanto ao futuro desta obra, isso alegremente deixo nas mãos da divina providência. Só lhe deu glória. Richard Foster, setembro de 1997.